interessante. Pular para a próxima, queridinha de todos, ansiedade. Vamos nela, deixar a outra pra depois? Hum? A outra tem bastante coisa pra falar. Não, a outra deixa o melhor por último. Vamos para ansiedade. Então. Vamos para ansiedade. Bom, hoje o que a gente mais vê é pessoa ansiosa. Né? Pelo menos a gente, como eu acho que o Wilson também acompanha isso, a gente como lida muito com o pessoal que tem na academia, o pessoal, a gente consegue filtrar e ver como que a pessoa é, tudo, conforme a gente vai acompanhando durante um tempo. Sim. E é incrível o quanto que quando uma pessoa chega aqui ansiosa, normalmente a família também é. Hoje, você como profissional, o que você vê da ansiedade hoje, tanto familiar, social, o que você traz pra gente aí? Você disse assim, a pessoa ansiosa vai ver a família também ansiosa. Faz parte assim da psicodinâmica, né, da ansiedade, alguns pontos familiares, né, como que aquela pessoa se desenvolveu dentro daquela família, né, o que aconteceu, né, naquele ambiente familiar, né, que pode culminar assim na pessoa ser mais ansiosa, né, mais antecipatória, né. E na ansiedade, né, vocês querem falar sobre os diagnósticos? Né? Sim. A gente vive num ambiente totalmente ansiogênico, né? Nessa questão também que eu havia dito sobre produtividade, né? Medo de falhar, né? Medo do fracasso, né? A gente sempre estimulado pelas redes sociais, né? Isso pode ser um dos fatores, né? Promotores da ansiedade, né? E acho que até da parte de vocês, né? Como vocês já viram, né? Tem vários alunos, né, de vocês, assim, que o exercício físico, mudanças comportamentais, eles têm um papel muito importante. Né? Ajuda a atenuar, né? Por conta da parte hormonal, tudo. A gente percebe também muito do que está acontecendo hoje. Eu acredito que é uma falta, aí, nada a ver, não aprofundando, tá, mas só por cima, só uma visão por fora, mas ninguém hoje tem a mesma, como é que eu vou dizer, a mesma consciência financeira do que o pessoal tinha antes, porque antes eram as coisas mais difíceis e tal. Hoje, não que seja mais fácil, mas a impressão que a gente tem, até por conta de rede social, essas coisas, é que é tudo mais palpável, né? E, em resultado disso, muita gente tem muito desbalanço financeiro, muito. E, por questão desse desbalanço financeiro, acaba que a ansiedade acaba aumentando, né? Uma preocupação a mais no dia a dia. Conta para pagar. Às vezes não tem a condição, né, financeira ali, né? Às vezes tem um atraso no pagamento. Aí a pessoa começa a ficar muito ansiosa. Como que hoje a gente trata com a pessoa que tem ansiedade? Seria a mesma coisa que o TDAH? É diferente? Como que é? São etiologias diferentes, né? A ansiedade, né? A etiologia seria esse ambiente, né? Hiperestimulando o indivíduo, né? Algumas ocorrências na vida do indivíduo, né? Alguns traumas, né? Que pode gerar ansiedade, né? Dos transtornos de ansiedade que nós temos, né? Tem as fobias, né? Fobia social, algumas fobias específicas, né? Tem o transtorno de ansiedade generalizada, né? E tem os transtornos do pânico, né? Se a pessoa chega a ter crise de pânico, né? Sim. Só que o transtorno do pânico, ele vem de uma forma súbita. O paciente ele não experimenta pensamentos ruminantes antes, né? Simplesmente ele começa a ter sintomas físicos, né, que atingem um pico em poucos segundos, né? Esses sintomas físicos, assim, o paciente ele pode até ter a sensação que ele está tendo alguma outra coisa, né? Um infarto, né? Um medo inexplicável, né? Medo de morrer, medo de enlouquecer, né? Aí ele tem essa hiperatividade autonômica, né? Uma descarga
neurotransmissores, né, como a noradrenalina, a dopamina, a serotonina, e ele pode experimentar sensações como dormência nas mãos, taquicardia, né, que é o coração acelerado, aumento da respiração, uma sensação de pressão no peito, um desconforto para respirar, né? E ele não entende, inicialmente ele não entende o que está acontecendo, e ele começa a fazer associações, né? Quando eu estava no mercado, eu tive isso. Aí, esses ataques de pânico, eles começam a causar prejuízo, né, para o indivíduo, porque ele começa a ter mecanismos de evitar que outras crises aconteçam, né? Ele tem medo de ter outras crises. Que fala que os gatilhos vão se formando? Aí ele lembra assim, nossa, quando eu vou no mercado, eu vou ter... Aí ele começa a ficar mais embotado socialmente, ele deixa de, por exemplo, aconteceu no mercado, eu não vou no mercado. No serviço, às vezes tem subitamente, né? E começa a causar prejuízos financeiros, né? Enfim. Aí, dessa parte, assim, eu acho que ficou esclarecido. Sim. E quando a pessoa ela já está em crise de pânico, existe algo para se fazer? Quem tem alguém em casa aí que tem ansiedade, porque a ansiedade ela tem degraus também, né? Ela tem escala também, sim, não tem? Sim. Ela do mais atenuado até... Mas aí são desconfortos, assim, os sintomas são bem subjetivos, né? Porque cada paciente ele vivencia uma intensidade dos sintomas, né? E em questões de ataque de pânico, né? Medidas seriam do familiar tranquilizar o paciente, né? Tentar estabelecer exercício respiratório. Tem técnicas, né? Falar para ele concentrar na respiração, se tranquilizar, né? E se casos graves, mesmo que essas medidas não consigam controlar, né? Daí a gente dispõe do uso de benzodiazepínicos, né? Às vezes o paciente ele vai inúmeras vezes no pronto-socorro, né? Com essas crises, e ele nunca passou um psiquiatra, não tem conhecimento nem disposição dessas medicações em casa, então ele acaba indo várias vezes no pronto-socorro, né? Várias vezes. Aí passa no profissional, ansiedade, ele é medicado, vai para casa. Né? Aí quando vê, semana que vem ele tá lá de novo. Né? Aí, assim, leva um tempo, né, pro colega falar assim, esse cara precisa de ajuda, essa moça precisa de ajuda, né? E acaba encaminhando, orientando, não, ó, você está tendo vários episódios, né? É muito importante que você passe um médico psiquiatra, um psicólogo, né? O psicólogo é muito importante, cara, né? Porque ele começa durante a entrevista, né? Entrevista com o psicólogo, ele começa a entender, né? Que esses sintomas vêm por entender da onde que vem, né? Da onde que vem. Por meio da conversa. Poder identificar, né? Se é necessário ou não. E no psiquiatra, né, para ele reconhecer que medicação pode ser utilizada para atenuar esses sintomas, né? Certo. Que durante as crises, né? As crises utilizam-se benzodiazepínicos, né? Beta-bloqueador. Beta-bloqueador, assim, eu e meus chefes lá da Santa Casa, a gente não costuma passar muito beta-bloqueador, né? E benzodiazepínicos a gente também evita para alguns pacientes que têm indícios que pode fazer abuso, né, da substância, ou pacientes que têm risco de suicídio, né, com uma medicação ali que ela pode ser ingerida tudo de uma vez, né, causar um desfecho fatal. Mas tem casos, assim, porque já vi várias vezes o pessoal engolir uma caixa inteira de diazepam e nem ir de arrasta pra cima. Mas aí vai depender do organismo da pessoa. Sim. Às vezes rebaixa o nível de consciência de uma forma tão acentuada, né, que o paciente ele pode ter uma queda de língua, fazer uma hipóxia, né, ou ele pode vomitar e broncoaspirar, né. E quando o caso é assim, normalmente é o quê? Prescrito?
aí é pronto-socorro, dependendo, tem que garantir a via aérea do paciente. Não, no caso do não poder prescrever benzo, aí é o quê? Aí dá para usar antipsicóticos, eu não gosto de usar esse nome, antipsicóticos, neurolépticos, desculpe. Né, porque tem um estigma, né? Fala assim, o antipsicótico é porque o cara é pancada da cabeça, ele é doido. Né? Não, até hoje o pessoal pensa que psiquiatra é só pra doido. Não é bem assim, né? Não. Tem só, aquele estigma. Quando eu digo doido, pelo amor de Deus, pra quem tem algum tipo de... aquela imagem de o cara com a camisa de força, traz uma salinha acolchoada. Isso. Tem um estigma, né? Tanto para a pessoa procurar ajuda, né? Nem às vezes ele está sofrendo, né? Por muito tempo. Os familiares identificam, né? E os familiares também têm esse estigma, né? O que a gente vê? Passar no cardiologista para ver como é que está o coração, passar no ortopedista para ver, estou com umas dores nas costas, né? Estou com dor na perna, vou passar no dermatologista para ver, para cuidar da minha pele, ou enfim. Né? Mas a gente não vê, né? Pessoa, vou procurar um psiquiatra para ver o que está acontecendo. Não tô legal, não tô também. É o TDAH. TDAH. Arruma uma receitinha. Uma receitinha. Eu nem preciso também. Dependendo, se eu tiver um contatinho. Às vezes não, tem farmácia que... Pô, toma aí. Tem uma gavetinha lá. Tem um farmacêutico que prescreve. Tem. Chega lá na consulta, né? Não, prescreve não, indica, né? Prescrever, ele tá criando provas contra ele mesmo. Exatamente. Não seja esse vai tipo lá de na pessoa. prateleirinha aqui, ó. Você mata um cara, você mata uma pessoa, pelo amor de Deus. A gente falou, né, dos ataques de pânico, né? E tem o transtorno de ansiedade generalizada. Né? Que é o mais comum hoje, né? Às vezes o paciente está passando por um estressor na vida dele, né? E não configura, está ansioso, está sentindo aqueles sintomas de ansiedade, né? Tensão muscular, se sentindo mais fadigado, mais irritado. A ansiedade parece que os pensamentos ele não consegue controlar, né? E isso envolve o paciente estar passando por algum evento ali, né? Mas a gente vê assim que tem um ajustamento, né? Ele fala um transtorno adaptativo, né? Que o paciente ele passa por aquilo, só que quando esse estressor ele é retirado da vida dele, os sintomas remitem. Né? Se ele persistir nesse estressor, né? nesse fator estressor, ele pode ser até tirado, né? Mas passou de 6 meses, aí a gente já configura, né, o diagnóstico como um transtorno de ansiedade generalizada. Né? Daí que dá para a gente fazer o uso, né, de medicações antidepressivas, né, para controle, né. Não tem uma ação igual de um benzodiazepínico, no caso, né, que eu havia dito, que é a ação imediata, né, mas, por exemplo, os inibidores de recaptação de serotonina, né, que a gente usa, né, que tem a sertralina, um grande nome, fluoxetina, eles levam de 14 a 20 dias para fazer efeito. Né? Então, por isso que é muito importante também passar com um psicólogo, né, para conversar, para entender o que está acontecendo. Funciona. Criar mecanismos de enfrentamento também. Sim.